Teste de som. Por favor, confirmar se o áudio está saindo no vídeo. Bom dia a todos. Hoje nós queremos fazer a nossa meditação com o tema como o demônio ele faz para nos perseguir no caminho da perfeição. Iniciamos com um certo atraso devido a uns problemas técnicos. Sempre quando a gente se propõe a desarmar a estratégia do demônio, algo acontece. Então, sabemos pela Escritura qual é o objetivo do demônio. O demônio, ele tenta matar, roubar e destruir. Esta é a sua missão, seu objetivo, sua estratégia, tudo para concretizar esta que é a sua a razão de existir. Ele se impôs esta razão. Devemos conhecer os métodos demoníacos, porque eles dependem principalmente do estado de alma do homem. O demônio age com muita astúcia e muita inteligência. Então, ele normalmente age de acordo como ele nos percebe, como está o estado de nossa alma. Então, por exemplo, há aqueles que já são escravos pelo pecado e não querem se livrar dessa escravidão. Isso é um tipo de pessoa, de situação. Há outros que querem se libertar, mas nunca dão o primeiro passo. E há outros que imaginam estar no caminho da virtude, mas ao contrário, se afastam dela. E há outros ainda que depois de alcançar a virtude, caem em ruínas piores ainda. Então nós vamos dizer uma palavra para cada uma desses estados de alma, tá? Primeiro, o demônio, a estratégia do demônio com aqueles que já são escravos do pecado, né? A estratégia do demônio com esses não é outra do que cegar a eles cada vez mais. Então, impedindo que pensem na fidelidade. Quem estiver acompanhando o áudio no vídeo, por favor, me dê um ok, se está tudo bem. Tá? Ótimo. Obrigado. Impedindo que pensem na fidelidade, na infelicidade, melhor dizendo, da sua vida. Então, o demônio como que coloca uma venda nos olhos do pecador, para que ele não veja as consequências daquilo que ele está fazendo. Portanto,
o demônio, ele usará como estratégia principal fazer com que a pessoa caia constantemente e repetidamente no mesmo pecado, para se sentir incapaz de se livrar dele. Somente então o socorro da graça divina pode tirar esta pessoa desta cegueira. O único remédio é abrir-se de verdade para a inspiração da graça e clamar ajuda ao Senhor e procurar o confessor. Então, para quem está na escravidão do pecado, não há outra coisa a fazer a não ser pedir que Deus o livre dessa escravidão. A primeira coisa que você precisa fazer. Para este, então, o remédio é a graça de uma boa confissão. Se ir ao confessor não for possível de imediato, você deve ir, então, primeiro a Jesus crucificado, que você tenha o mais próximo de si, né? De preferência na sua casa. Todo cristão precisa ter entronizado em sua casa a imagem de Jesus crucificado, para que você possa sempre contemplar a obra do amor divino e ao mesmo tempo que você possa recorrer a Cristo de uma maneira direta, não substituindo a confissão, mas para que você já de imediato você confesse a Jesus Cristo que você está arrependido e que você deseja que Ele liberte desta escravidão. O segundo grupo são os que se reconhecem escravos, porém eles já desejam se libertar. Estes são aqueles que já têm consciência de seu estado de pecado e desejam abandonar isso. Para estes, o demônio tem a estratégia de enganar através de pensamentos que buscam retardar a conversão. O demônio, ele sabe que, uma vez que a consciência se desperta do seu estado de pecado e toma o propósito de abandonar isso, a única coisa que ele tem a fazer é tentar postergar, retardar, colocar para depois, né? Então, o demônio começa a gerar pensamentos de: depois eu me confesso, amanhã eu vou firmar um propósito, primeiro vou resolver este assunto, e sempre a conversão fica em segundo plano. Este é o engano. É preciso que você conclua o seguinte: nada há de mais importante do que a nossa salvação e a glória de Deus. E, portanto,
o que você precisa fazer a respeito da sua salvação e da glória de Deus deve ter prioridade, deve ter primazia, deve ter prontidão. As coisas de Deus precisam se tornar urgentes. Não podemos cair no engano do demônio que nos sugere amanhã, depois, mais tarde. Você se propõe a fazer algo decisivo no combate espiritual e aí o demônio vem como que uma voz dizendo: você ainda não está preparado, amanhã você começa. Isso é um ardil do demônio. Você deveria dizer: por que eu tenho que deixar para amanhã? Não, hoje eu começarei. Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. Não existe amanhã. É preciso primeiro o hoje, para que o amanhã possa existir. Nós precisamos, por exemplo, fazer como fez Santo Expedito. A história de Santo Expedito, um dos santos mais devotados na Igreja Católica, ela é uma história assim admirável, lindíssima. Um soldado romano que durante muito tempo protelou a sua conversão durante algum tempo, né? Porque sabia que vivia no tempo da perseguição dos romanos aos cristãos, e todo soldado, centurião romano que se convertia, praticamente era sentenciado à morte. E foi o caso que aconteceu com o Santo Expedito. Então ele adiava a sua conversão e o seu batismo. E quando ele pediu o batismo e a sua conversão, quando ele estava decidido a se batizar, e o demônio apareceu para ele na forma de um corvo. A forma corpórea de um corvo. E o corvo dizia, emitia um som, na verdade, né? O som do corvo é parecido com a palavra que em latim significa amanhã. Amanhã em latim significa cras, né? E ele ouvia esse som que aquele corvo emitia, cras, 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 e Santo Expedito então pisou em cima do corvo com o pé, e na sua imagem aparece o corvo debaixo do pé dele e uma cruz escrita em latim hodie, que significa hoje. Significa que a prontidão que precisa ter para se decidir abandonar o pecado e abraçar a vida cristã. Diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. A prontidão é o mais importante do que o propósito, pois normalmente os propósitos falham. A prontidão não falha.
Por que os propósitos falham? O primeiro motivo de um propósito falhar é que quando eles não estão fundados na desconfiança de si mesmo, mas estão fundados na confiança na soberba. Eles estão sendo guiados pela soberba. Deus permite as quedas nos propósitos para percebermos que é vão e inútil confiar nas próprias forças. Segundo motivo pelo qual os propósitos falham é quando fazemos um propósito, nós temos em vista a beleza e o valor da verdade, da virtude, melhor dizendo. Mas devido à nossa fraqueza de vontade, quando chega a dificuldade, recuamos. É bonito, por exemplo, a virtude da caridade. Já se falou muitos elogios sobre a virtude da caridade. Então a pessoa, ela se atrai, eu quero ser caridoso, eu quero ter caridade, eu vou amar a Deus e amar ao próximo com todo o meu coração. E aí ele se propõe a praticar essa virtude. Porém, a virtude ela traz consigo exigências, consequências e as dificuldades para que ela seja alcançada. E a pessoa, porém, quando fez o propósito de viver a virtude da caridade, ela não pensou nas dificuldades. Ela não pensou nas limitações. Se atraiu pela beleza da virtude, mas esqueceu-se das exigências. Portanto, para que os propósitos não sejam abandonados, nós precisamos também amar, e ainda mais do que a própria virtude, nós precisamos amar as dificuldades para alcançá-las. Se você não olhar e amar o caminho para se chegar à virtude, né, você não terá a força para perseverar você não terá o apetite irracível necessário, porque você só deu atenção ao apetite concupiscível. Nós vamos falar disso amanhã, sobre a questão das paixões, então amanhã nós vamos entender melhor como é que isso funciona, né? Quando algo é custoso e árduo, você não é atraído pelo apetite concupiscível, você não é levado pelo desejo, mas você é conduzido pelo apetite irracível, que é aquilo que faz a gente colocar a faca nos dentes, entendeu? Aquilo que você precisa empreender com força. Então você precisa fazer algo com força. Por hoje basta isso, para a gente entender. Então, se você faz um propósito muito romântico, numa ideia romântica acerca da virtude, você pode com facilidade se enganar, achando que vai ser fácil alcançar aquela virtude. A paciência, por exemplo. Aí eu me lembro que Santa Teresa disse: a paciência tudo alcança. Aí eu quero ser paciente.
mas não começa a pensar no que é necessário para ser paciente e por quais dificuldades você vai passar. Não, eu quero ser paciente, mas meu chefe não deixa. Eu quero ser paciente, mas o professor da escola não colabora. Eu quero ser paciente, mas meu bispo exige de mim mais do que eu estou pronto para corresponder. E assim, eu quero ser paciente, mas o trânsito de São Paulo não ajuda. Então, eu tenho que amar a dificuldade junto com a virtude, porque senão você sempre vai amar o que nunca vai conseguir. O terceiro motivo por que os propósitos muitas vezes falham é que é difícil de admitir para muitas pessoas, mas muitas vezes nossos propósitos são movidos por nossos interesses. Não se questiona e nem pergunta se é do interesse de Deus este propósito. Será que Deus quer isso de mim ou sou eu que quero? Bom, isso tudo sobre os que querem abandonar o pecado. Terceiro grupo, e com ele nós vamos terminar hoje e dar continuidade amanhã. O terceiro grupo são aqueles que se imaginam que já estão no caminho para a virtude. O terceiro ataque do demônio é tentar fazer com que a pessoa esqueça dos inimigos espirituais e comece a alimentar o desejo de chegar a altos graus de perfeição e comece a vislumbrar objetivos que estão além das suas forças. E isso leva que a pessoa acaba por superestimar a própria força de vontade e projetando já ter alcançado a santidade. Então, nós precisamos, para nos livrar desse truque do demônio de querer nos colocar numa perspectiva de sermos grandes, até nas coisas espirituais, nós precisamos combater esse pensamento de vaidade e de vanglória, principalmente aplicando-nos aos pequenos detalhes da luta ascética. A nossa luta precisa ser concreta. Muitas vezes nós não damos importância àquilo que será mais decisivo para que de fato nós alcancemos a santidade. Por exemplo, detalhes de ordem. A pessoa, uma vez eu via uma reportagem assim, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Um comentarista, político, um professor, né? Acho que era de filosofia, no exterior, e que não está debaixo do politicamente correto, ele dizia assim, que o jovem não poderia querer mudar o mundo se não é capaz de arrumar o próprio quarto. Então a juventude são cheia de grandes ideais que elas não estão aptas a concretizar. A concretização exige atitudes no presente. Então ele dizia, nós temos uma juventude preocupada com o aquecimento global, com não sei o quê, mas não se preocupa em fazer aquilo que depende dela,
dentro da sua própria casa, dentro da sua relação. Mude primeiro a tua vida, governe a tua vida, depois poderás colaborar com a organização de um mundo. O mundo que para dar atenção a um adolescente de 14 anos, esse mundo está caminhando para a falta de sanidade. Uma garota de 14 anos não tem nada a dizer para o mundo. Ela tem que sentar num banco escolar, ler muito, estudar muito e ficar quieta durante muitos anos da vida. E ouvir mais do que falar. E isso, esse jornalista, e aí eu termino, né? Eu volto aqui para nossa. Às vezes o diabo, ele usa disso. Não, você vai ser a reencarnação de Santa Teresa. Você vai reeditar o castelo interior. Ela disse que tem 7 moradas, você vai descobrir a 8ª, né? E começa a sugerir pensamentos de soberba. Estão além do seu alcance. Então, é preciso tomar cuidado e saber lutar nas pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas lutas pela virtude. Jesus disse assim: quem é o rei que, tendo 10.000 soldados, enfrenta o outro que marcha contra ele com 20.000? Então, nós precisamos tomar cuidado. Não provoque o inimigo, pois ele pode vir com força. Nem o arcanjo São Miguel provocou a Satanás e o humilhou, mesmo sendo, não se humilha o inimigo derrotado. Então, amanhã eu vou ler para vocês a passagem da carta de São Judas, em que narra o momento em que São Miguel derrota Satanás, mas não se permite humilhá-lo. Nós precisamos tomar cuidado, porque muito cristão por aí que fica querendo atiçar o demônio, dizendo: vem que eu estou preparado, e começa a atrair para si simplesmente o maior prejuízo na sua vida espiritual. Seja humilde, desconfie de ti mesmo e recorra a Deus na oração. Guarde-se do perigo da presunção. Peçamos a Nossa Senhora, que é a mulher vestida de sol, que esmaga com o seu calcanhar a cabeça da serpente, e esta serpente lhe fere o calcanhar. Peçamos a Nossa Senhora que nos defenda no combate contra os truques e as artimanhas que o diabo usa para tentar nos enganar. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.